Nosso programa recebe o doutor Fernando Borges, ele que é presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos da Paraíba e é presidente da FETASP e também diretor financeiro do CSPB, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Paulo Mesquita, e a todos os ouvintes desse seu programa direto ao assunto, da Rádio Independência de Catolé do Rocha, especialmente aos servidores públicos municipais e estaduais dessa grande região que se chama Região 89. Doutor Fernando, a princípio queremos saber qual a finalidade de sua visita à região de Catolé do Rocha? Catolé do Rocha, hoje o polo dessa região que nós estamos visitando na organização sindical, propondo uma mudança absolutamente radical dentro da organização sindical do ponto de vista das experiências políticas que os sindicalistas têm vivenciado, as dificuldades que têm enfrentado perante os entendimentos, as negociações e a tentativa, muitas vezes, de negociação de pauta com os prefeitos. E essa região, sobretudo, ela foi a única que se integrou dentro do processo como sendo a que iria ficar isolado desse conjunto de ações que nós já estamos desenvolvendo, tanto no Médio Piranhas, como aqui na Micro-Região 89, como no Alto Sertão Paraibano. Então, visitamos o prefeito de Riacho do Cavalo, que também representa o consórcio de desenvolvimento sustentável dessa região, com 16 prefeituras ligadas a esse complexo, e todas essas visitas nossas estavam deixando Catolé do Rocha um pouco isolada dentro da organização sindical. E aí nós chegamos a essa condição de fazer essa visita mais especial, porque o presidente do Sindicato dos Servidores aqui municipais de Catolé do Rocha, o de Assis, ele acabou de se integrar a esse conjunto inteiro de sindicatos que hoje estão fazendo um modelo diferenciado de organização sindical. E essa ação passa especialmente por Catolé do Rocha. Os servidores públicos têm ecoado muito a voz, tem sido um grito de socorro, né? Porque, sem dúvida, há uma injustiça muito grande em termos de salário em algumas categorias. A começar, por exemplo, pelos policiais, que acho que os policiais mais bem pagos são os de Brasília, e aí vem outros policiais de outros estados que não ganham o que deveriam ganhar diante da dificuldade ou da periculosidade que eles enfrentam no dia a dia, né? E a bandidagem tem crescido cada vez mais, esse é só um exemplo, né? Mas outras categorias de trabalhadores, no caso o professor, que ainda ganha muito mal, e a gente, neste âmbito aí nacional, mas resumindo-se a Paraíba, qual a atual situação dos servidores públicos da Paraíba? Eu começaria pela visão ampla que você teve. Isso que você acaba de colocar reflete a consequência dos rumores das ruas. Quem achar que as ruas foi o MPL, Movimento de Passo Livre, pode até tomar ele como referência, como tendo sido ele apenas o detonador de uma ação. Há de se entender que a partir dali começaram a surgir inúmeras outras bandeiras que se agregaram a esse movimento, e isso tomou o sentimento nacional. O brasileiro, sobretudo, e aí mais a classe trabalhadora, resolveu fazer um experimento com o exercício da cidadania, e esse exercício deu no que deu. Levou a classe política a ter que pensar. Só assim quem não recorda que o Congresso Nacional trabalhou diuturnamente para resolver algumas pendências que estavam encalhados dentro do Congresso há muito tempo. Então não vou citar quais são muitos os elencos dentro dessa listagem, o que está elencada do que seria parte e fruto dessas ações, mas eu vou conotar especialmente uma dessas que você fez referência. Se nós pararmos para pensar por que em Brasília o policial é bem aquinhoado, ou seja, recebe um salário melhor que os demais comparados ao Brasil, por que em Brasília a saúde e a educação se recebe mais do que os professores, os médicos, os enfermeiros das categorias
rodovias que nós temos espalhadas pelo Brasil, excetuando exatamente a capital federal, é porque nós temos uma particularidade na capital federal. E nós precisamos discutir isso no Brasil. A particularidade passa por um fundo chamado Fundo Constitucional. É um dinheiro exclusivo, carimbado, não pode ser gasto com nada, só pode ser gasto exclusivamente nessa área. Não é à toa que eles recebem salários diferenciados e é muito melhor. Você imagina que hoje nós tivemos em 2 presídios fazendo visita, conversando com os agentes penitenciários, aqui agora bem recente, nós passamos em Santa Luzia, fizemos visita ao presídio lá, e aqui bem recente em Pombal fizemos visita aos presídios, fomos muito bem recebidos, porque lá nós vimos que há uma situação que os agentes penitenciários integram esse conjunto da segurança pública, muito embora não pareça, mas eles integram. Igualmente nós estamos levantando bandeiras para garantir que esses 3 setores terão que ser privilegiados. Eu preciso dizer aos ouvintes, aos servidores públicos, inclusive com a satisfação muito grande, que nós tivemos agora o royalties do petróleo, ele já tem destinação, é o primeiro dinheiro carimbado que nós precisamos ver se eles não serão desviados. Porque se eles não forem desviados, com certeza educação e saúde com uma programação a curto e médio prazo vão melhorar. Nós vamos agora ter que trabalhar a possibilidade de brigar por um fundo constitucional, e isso não há mais como se fugir dessa condição, um fundo constitucional que defina a garantia do setor que mais carece, que é o da segurança pública. Senão os cidadãos não estarão protegidos. Em termos de Paraíba, o que a FETASP pode fazer para melhorar e para garantir os direitos dos servidores públicos diante dos gestores? Já que a gente sabe que todo gestor tem alergia a sindicato, né? É verdade, mas o gestor que tiver alergia ao sindicato, a partir de agora, ele tem que procurar remédio. Não tem mais solução. Nós conseguimos, com a Organização Internacional do Trabalho, na época ainda que o Lula estava saindo, aprovar a Convenção 151 da OIT. Essa convenção garante aos servidores públicos o mesmo direito que a área privada tem de sentar e negociar oficialmente perante o Ministério do Trabalho e a Justiça a pauta de reivindicações, o que é direito. Agora, como se isso ainda não fosse suficiente, Paulo Mesquita, tem uma coisa que consolidou isso: a unidade, a união de todas as centrais na marcha de março desse ano, levou a presidente Dilma a criar o decreto 7944, que estabelece a internalização desse processo. Ou seja, o governo admitiu que doravante nós vamos ter sim negociação para o serviço público. E a Organização Internacional do Trabalho, a Internacional dos Serviços Públicos e ISP estão absolutamente afinadas com essa questão com o governo do Brasil e a organização sindical. Para isso, nós realizamos agora, semana passada, um encontro no Tribunal Superior do Trabalho, do qual também participei, e que o próprio Ministério Público assume a condição de que nós nem precisamos mais da regulamentação da lei. Nós já temos o direito de sentar na mesa, e a FETASP vai buscar o Ministério Público para obrigar qualquer prefeito que achar que não tem esse direito, porque ele já está consolidado. Essa posição é decidida, definida pelo Ministério Público Federal do Trabalho. E em se tratando de Paraíba, especificamente, qual é o projeto que a FETASP tem para os servidores aqui da Paraíba? Estamos dividindo a Paraíba em 2 tempos. Quais são eles? Primeiro, os servidores estaduais. Nós representamos hoje uma massa muito grande, e o que estou dizendo aqui pode ser comprovado individual em cada caso para ver o tamanho da representatividade que temos. Hoje a FETASP representa todos os trabalhadores em saúde do Estado, representa o DETRAN, Departamento de Trânsito, representa a SUPLAN, Superintendência de Obras do Estado, o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, o antigo IMETRO,
que hoje é IMEC, Instituto de Metrologia, o Instituto de Previdência do Estado da Paraíba, representa através do Sindicato Geral todas as outras categorias que não forem abrangidas ainda, nos mais específicos e maiores que nós temos. Nós representamos hoje toda a Polícia Civil do Estado da Paraíba e todo o sistema prisional penitenciário que o governo do Estado tem como máquina para assessorar a estrutura de serviços públicos. Então, esse é o primeiro passo. Vamos dividir esse grupo que já começou a fazer planilhas para, até o mês de outubro, entregar a primeira proposta e exigir, na grande consensualidade que temos, a negociação na mesa com transparência e a imprensa documentando essa negociação, ou então nós vamos buscar a obrigatoriedade dela na justiça. Por outro lado, temos que entender que a complexidade da relação dos servidores públicos municipais, e aí é a grande caminhada que estamos fazendo. Nós já fechamos e visitamos toda a estrutura, basicamente, do Vale do Mamanguape, João Pessoa, no processo de negociação já iniciada em alguns casos e outros que estão sendo garimpados para fazermos o aparelhamento das diferenças que existem entre o que se paga, por exemplo, no sistema de saúde, no PSF, o que se paga como garantia do piso dos professores que vem através do Fundeb, que é problemático demais, porque se o prefeito não gastar o dinheiro, pode perder parte das verbas e não serve para ninguém. Nós estamos também preparando um lastro grande, porque nós já alcançamos toda a região do Brejo Paraibano, estamos com um trabalho muito bem elaborado, que a partir de amanhã será desenvolvido aqui na região do Sertão. Hoje já esteve na prefeitura de Patos, e de Patos para cá está sendo convocado, mas nós sabemos que garantidamente essa região aqui, que compreende a micro-região 89, essa região do Médio Piranhas, do Alto Sertão, esses sindicatos vão estar reunidos conosco. Vamos preparar essa planificação de todos os planos e tirar uma condição mínima de que os planos onde o governo não paga o salário mínimo porque achata as funções para fazer ajuste de valores, se nós não conseguirmos resolver, não tenham dúvida, nós vamos judicializar e vamos fazer os prefeitos virar precatórios. Só que o grave de tudo isso vai ser que a federação pedirá a improbidade administrativa de qualquer um prefeito que porventura tenha lesado aos sindicatos através da falta do diálogo e da negociação, porque essa responsabilidade está explícita e não implícita na lei. A responsabilidade e as consequências de quem terminou a administração, mas cometeu um erro que está sendo judicializado, se nós influenciarmos, e vamos fazê-lo, haverá indubitavelmente improbidade administrativa, portanto ele não poderá concorrer em outros processos eleitorais. Esperamos. Nós estamos conversando com o Dr. Fernando Borges, ele que é presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos da Paraíba, também é presidente da FETASP e diretor financeiro da CSPB, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba. Eu conheço o movimento e o sofrimento dos sindicatos aqui da região, do Sertão, exatamente por este, vamos dizer, por este coronelismo político que ainda existe, embora estejamos em uma plena democracia, mas que há um enfrentamento muito grande entre gestor e sindicalistas. Infelizmente, quero dizer e repetir, muitas vezes o sindicalista é tentado a ser calado com uma oferta financeira no sentido de um emprego para um pai, um emprego para a mãe, um emprego para a família. Algum cala-boca, às vezes ele recebe, e muitos deles calam. E aí, baseado nessa explanação rápida que eu fiz, eu quero saber do senhor como se encontra o movimento sindical da região de Catolé do Rocha dentro desse projeto que o senhor está aí lutando para melhorar e desenvolver ainda mais aqui na nossa região. Pois é, Catolé do Rocha é a surpresa que eu falei para você, Paulo, no começo. Que surpresa é essa?
Catolé do Rocha percebeu que poderia se isolar por uma questão muito mais política do modelo que tinha implementado no sindicato. E decidiu que não era essa a melhor política para os próprios servidores municipais. Já nos convidou a participar de atividades junto à Câmara de Vereadores. Já nos dispusemos a isso. Já se disponibilizou a filiar-se à federação. Na medida que esses ajustes foram tomados, nós nos sentimos com obrigação de estar com o pé dentro de Catolé do Rocha para todos os projetos. Todos os servidores públicos perseguidos que receberem diferenciação, discriminação, nós estamos nos preparando e para isso já está iniciado o nosso trabalho com uma estrutura logística que parte de Brasília e tem o assessoramento em João Pessoa, distribuindo com os advogados dos mais diversos sobre a ESD de Brasília para irmos buscar os direitos. E aqui Catolé do Rocha está incluso, que essa é a minha maior satisfação. Está incluso Catolé do Rocha e toda a circunvizinhança. Recebemos com muita satisfação a semana passada o pedido de ligação e de filiação de Lagoa e o pedido de ligação nossa de filiação que não estava também de Jericó. Então nós estamos fazendo um trabalho que na verdade muda o movimento sindical. Nós estamos conversando com o Dr. Fernando Borges. Ele é presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos da Paraíba e presidente da FETASP e ainda diretor financeiro da CSPB, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Dr. Fernando, agora para a gente encerrar esse nosso bate-papo tão gostoso, qual é a relação entre os sindicatos dos trabalhadores públicos e os partidos políticos e também os políticos? Ah, Paulo, você conseguiu pegar a ferida que está inflada. A ferida que por um processo de infecção só falta quem estoure. Então, essa relação, ela se deu ao longo de muitos anos de forma sempre equivocada. Quando nós precisamos, corremos atrás dos políticos e ainda batemos palmas para ele, dizendo bacana, conseguimos com o deputado tal, que ele aprovasse nosso pedido. Ele aprovou uma vez. Então, essa relação não é uma relação efetiva. Nós estamos construindo agora uma relação efetiva. Todos aqueles que abarcarem especificamente pontos de pautas importantes para melhorar a qualidade do serviço público, para melhorar a qualidade daquilo que representa a maior tranquilidade para aqueles que são servidores que deixam suas famílias e vão trabalhar para a sociedade, prestando serviço. Então, aqueles que abarcarem essas causas, essas defesas próprias que nós vamos levantar nas nossas bandeiras, eles terão nossos apoios. Eles terão a política pensada saindo de dentro do sindicato, sendo discutida dentro dos partidos políticos que se interessarem por ela. Agora, no caso em que nós não encontremos essa receptividade, nós vamos trabalhar nós próprios, em linhas próprias, e experimentar aquilo que parecia ser algo que não existia, como a utopia. Os servidores públicos, a partir de agora, os sindicatos municipais, os sindicatos estaduais, vão pautar os seus interesses e mesmo reconhecendo a lei de responsabilidade fiscal, o limite daquilo que começou com a lei Rita Camata, que é a lei complementar número 1 de 2000, será respeitada nas nossas negociações, mas os direitos serão buscados a todos os custos e de todas as formas que forem as mais legais, as mais justas e as mais humanas para o servidor público. Dr. Fernando Borges, nosso muito obrigado e sem dúvida fomos privilegiados com a sua presença no nosso programa, na nossa programação da Rádio Independência e deixamos o microfone da mesma para as suas considerações finais e algo mais que o senhor queira acrescentar. Quero agradecer à Rádio Independência, ao seu programa, Paulo, com uma satisfação enorme, dizendo que nos colocamos à disposição e estamos nos preparando para colaborar, inclusive com aqueles segmentos que não são da organização sindical. São segmentos sociais que precisam, nesse momento, mostrar que a unidade é a única força que conduz o seu povo.
É isso aí, acabamos de conversar com o doutor Fernando Borges, presidente da Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Estado da Paraíba, presidente que é exatamente o presidente da FETASP e diretor financeiro da CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil.